Ações que você está olhando. Não vou falar o que eu tenho na minha carteira, porque eu acho que aí é o Taleb falando. Não me fala o que eu devo fazer com o meu portfólio. Me fala o que você está fazendo com o seu. Que vai dar 100 milhões de reais de venda de camiseta do Brasil esse ano aí com a Copa, mais os 400 que ela dá de lucro. As ações aí estão subindo esse ano uns 25%, mas eu acho que é ação para dobrar no ano. Acho que tem que comprar essa ação. Essas seriam as minhas 5 principais posições. Eu acho que se hoje você olhasse para Itaú, Vale, Petrobras, não são ações propriamente baratas. Tem Petrobras que está mais cara do que as grandes petroleiras americanas. A Vale está super cara em relação ao histórico. Mas tem o níquel agora, tudo bem, 20% do negócio. Itaú já está espetacular também, mas já está bem assim, 2 desvios padrão acima do que ele negocia historicamente. Então, assim, me parece que está caro. Mas as outras empresas, as médias e as pequenas, essas ficaram muito para trás. Não sei se você pode compartilhar. Tem algumas que você acha mais interessantes. Você falou que comprou o Cosan e subiu, né? As pessoas não levem isso como recomendação. Então, vou falar aqui as ações que eu tenho para mim. Ações que você está olhando. Não vou falar o que eu tenho na minha carteira, porque eu acho que aí é o que o Taleb fala. Não me fala o que eu devo fazer com o meu portfólio. Me fala o que você está fazendo com o seu. Que é o melhor jeito de alinhar os interesses aqui, né? Então, o que eu estou fazendo com o meu portfólio? Hoje, a minha maior posição é Cosan. Eu acho que Cosan vai ter uma coisa fantástica aí, vai ter o IPO da Compass, depois vai ter venda dos ativos da Raizen na Argentina, vai ter aumento de capital da Raizen, tá melhorando os volumes na Rumo, esse negócio do devedor contumaz, mas operação carbono oculto melhora muito a distribuição de combustível, o juro vai cair, vai ser bom para ela. Eu acho que Cosan, assim, é um negócio, as ações aí estão subindo esse ano uns 25%, mas eu acho que é ação para dobrar no ano. Seria a minha principal posição. Aí de umas pequenas que eu gosto bastante, ainda em mid caps, eu gosto muito de Grupo SBF. Eu acho que Grupo SBF está negociando aí a 6 vezes lucro num bull market como esse do Brasil hoje. Você ter uma ação dessa com razoável liquidez, vendendo Nike no Brasil, vai dar 100 milhões de reais de venda de camiseta do Brasil esse ano aí com a Copa, mais os 400 que ela dá de lucro. Ou seja, eu acho que é um negócio, num bull market, se achar 6 vezes lucro é uma aberração. Acho que tem que comprar essa ação. Tenho ações da Moura do B também, que é uma incorporadora do Nordeste, paga dividendo, tem crescido, barata ainda, apesar de estar subindo barbaridade também. E tenho muitas ações da Priner, que é uma empresa do setor de bens de capital, indústria pesada, é um super cliente da Vale, a Vale a contrata, cliente de longuíssimo prazo, crescendo, muito bem executada, acabou de fazer uma aquisição importante, pode fazer outras aí, tem entregado crescimento, melhoria de margem, então é uma posição importante da minha carteira também. Acho que essas são aí as principais hoje. E tem ações do BTG também, aí já das mais líquidas, mas vi o banco de dentro, conheci a fábrica de fazer salsicha ali e saí muito admirado pela competência, pelo crescimento que tem contratado, pelo espetáculo de excelência que é. Então, acho que é uma posição aqui entre as large caps, né, mas que deve continuar compondo capital ano após ano, com muitas vantagens competitivas, crescimento internacional para colher, essa história de ser o primeiro banco digital completo do mundo inteiro, o mercado de capitais melhorando no Brasil vai ser super bom para ele também. O Esteves é um cara assim extraterrestre, tem pessoas boas e tem um extraterrestre ainda para tocar o barco, então eu acho que essas seriam as minhas 5 principais posições. E você gosta mais de empresas mid, small caps ou depende do momento? Não, em princípio eu gosto mais da large cap, que tem que você entra e sai com facilidade, né? E normalmente é uma empresa de menor risco. Agora, isso a princípio. Agora você vai ver que está tudo já meio caro, que já andou, o resto não andou, tá largado, ninguém quer. Aí você vai rotacionando a carteira, né? Exato. Acho que a primeira porrada vem no que é mais líquido, e a segunda onda deveria vir no resto, né? Que eu acho que as oportunidades estão muito gritantes assim nessa segunda leva. Subiu muito Vale, Petrobras, Itaú, essas histórias todas desse ano. Acho que e o resto tá bem largado. Traduzindo, a gente tem mais oportunidades em small caps, até por conta de corte de juros, redução de endividamento natural, porque com juros menores as empresas têm mais resultado financeiro e lucro líquido consequentemente. Então ali, mid caps, small caps, elas terão mais oportunidade, que é algo que a gente acaba percebendo, é natural. Falando só de juro brasileiro, impulsiona principalmente essas empresas, porque as grandes elas naturalmente não são tão alavancadas, então você já não tem acesso a capital, consegue captar de um jeito ou de outro. E o gringo, né, cara? Assim, porque o comprador é o gringo.
E o gringo não vai comprar small cap. O local precisa virar o fluxo do local. O problema é assim... Isso acontece quando corta o juro, né? Quando corta o juro e depois que a bolsa anda. É engraçado, é um negócio meio... Precisa você ter a puxada, que aí o cara fica, né, o tal do fear of missing out, né, um medo de ficar de fora. Você vê a bolsa subindo. Ano passado, tentasse puxar uma conversa no almoço de domingo com um cunhado seu, falar, tô comprando bolsa. Ih, idiota. O negócio é o Bitcoin, o negócio é comprar Nasdaq, só compra ação da NVIDIA. Aí agora já dá para puxar a conversa, né? Porque ele está vendo que está subindo, né? Então precisa de uma alta inicial, aí as cotas começam a ir bem, os caras começam a captar um pouquinho, e aí entra o fluxo do local, que ainda é negativo. Ele está diminuindo o quanto ele é negativo, mas ainda não virou para o positivo. A small cap vai andar quando o fluxo local virar comprador. E ainda a pessoa física ainda é vendedora e investidor institucional local ainda é vendedor. Quando essa história mudar, que depende, de como você muito bem falou, primeiro de alguns meses consistentes de alta, como a gente está tendo, que aí dá o FOMO, aí eu preciso comprar, porque não tenho, está subindo, eu não posso perder esse rally de Brasil. Uma coisa é perder a Argentina, né, que é um negócio desse tamanho. Agora o Brasil não, o Brasil é grande. Né, o Druckenmiller está comprando, vou comprar também. Tal, tem essa história, e outra é quando o juro começa a cair, porque aí, puta, não dá mais, tô vendo, né? O juro agora tá bom, 14 ainda é alto, mas daqui 6 meses não vai ser 14, já vai ser 12. Então, pô, já deixa eu comprar antes. Porque se você esperar o juro ir para 8 para ir comprar bolsa, tudo bem, pode comprar, pode esperar, mas você vai comprar 240 mil pontos, né? Assim, quando a gente fala sobre isso, parece que a pessoa física ela tá sempre errada, né? Só que, mas o dinheiro vai sair da renda fixa para ir para a renda variável. Quando a gente tem NTNB pagando IPCA mais 8, mais 7,5, assim, é natural esperar que as pessoas acabem alocando lá. Poxa, mas a bolsa deu 35% ano passado, esse ano, de repente, dá isso ou perto disso, porque o gringo está colocando muita grana. Mas é que a renda fixa está tão confortável, pagando tanto, com um prêmio... E aí a gente pode dizer que é um prêmio sem risco, né? Porque é renda fixa soberana, que é natural esse comportamento. Infelizmente é natural esse comportamento, mas é o Brasil que se apresenta. Né? E outros tipos de ativo? Não sei se você acompanha tanto, eu sempre vejo você falando de ações, mas você acompanha fundos imobiliários, esses mercados? Eu acompanho muito pouco o fundo imobiliário, para ser sincero. Eu acho que assim, eu tenho uma posição em imóveis na física razoável também, então para mim não combina muito, sabe? Eu acho que já tem um percentual do meu patrimônio alocado em imóveis que, puto, para que eu vou adicionar fundo imobiliário? Acho que eu trago um fator de risco adicional, então não é muito a minha especialidade, mas é uma classe que anda muito bem no Brasil, não tenho preconceito com ela não, assim, tanto fundos imobiliários quanto fundos de infraestrutura pagam bons dividendos, estão com valuations interessantes, mas não me considero um especialista nesse tema não. Eu acho que o corte de juros ajuda o fundo imobiliário, mas não dá para comparar, né, ações com fundos imobiliários. Na verdade, eu acho que qualquer comparação é equivocada porque são objetivos diferentes. Né? Um tem payout de 95%, o outro completamente variável, então são objetivos muito diferentes. Eu preferia comprar ações da Alus, por exemplo, do que comprar fundo, entendeu? Fundo imobiliário. E Bitcoin? O pessoal fala muito de Bitcoin, já te vi falando algumas vezes. Gosta? O que você acredita para o Bitcoin? Se é que você tem alguma opinião. Eu sou agnóstico em relação ao Bitcoin no sentido assim, do que vai ser e tal. Agora, eu acho que o ambiente cripto é muito interessante, tem várias oportunidades. A gente é entusiasta, a gente compra cripto desde 2015. Mas é muito difícil fazer previsões para cripto, porque é um ambiente de muita incerteza. Agora, independente do que vai ser, o cripto está passando por um momento super difícil agora, mas eu acho que ele é um instrumento interessante de diversificação de carteira. Eu acho que as pessoas deveriam ter entre 1% e 2% no universo cripto, sim. Inclusive, eu tenho investimentos importantes na física de infraestrutura para cripto. Eu acho que esse é um ambiente muito interessante de coisas não listadas, de venture capital em cripto. Então é um ambiente que eu me interesso bastante. Mais até do que essa história, o preço do Bitcoin, quanto vai ser, puta, não faço uma menor ideia. O que academicamente tem se mostrado, e já há vários estudos lá fora, e a gente rodou para um portfólio brasileiro também, é que a adição do Bitcoin na sua carteira te traz os tais ganhos de diversificação, ou seja, você consegue preservar retorno e reduzir o risco, ou preservar o risco e aumentar o seu retorno. Você é um ativo um tanto quanto descorrelacionado com bolsa brasileira, né? Então você consegue ter
Exatamente. A tal da diversificação. E Felipe, Estados Unidos, não sei o quanto você acompanha a Bolsa lá fora, mas muita gente fala, tem uma bolha das IAs. E aí me lembrou um pouco do que você falou de Bitcoin, de cripto, de Bitcoin não, de cripto. Você é um entusiasta principalmente da infraestrutura, né? E eu acho que eu vejo a inteligência artificial como um caminho sem volta. Todo mundo vai usar a inteligência artificial. Cara, não dá para pensar no mundo sem inteligência artificial, mas isso não significa que é ChatGPT, que é Grok, que é Cloud. Ninguém sabe o que, mas a infra com certeza precisa, né? Com certeza, cara. Você acha desse mercado? Tem bolha, não tem? E aí? É muito difícil de saber bolha, né? Essa história, assim, a bolha fica muito clara só depois que acontece, né? Porque a bolha, no fundo, o que é? É um valuation que ela é alto, mas tudo bem, porque se você está, de fato, diante de um grande crescimento à frente, o valuation tem que ser alto mesmo, né? Então, aí só que quando o crescimento que você esperava não vem, aí você, era claro que era bolha. Não, não é que era claro, tinha uma narrativa associada àquele múltiplo e aqui o mundo não foi por aquele caminho, mas poderia ter ido, né? Aí depois fica óbvio, né? Depois que acontece, tudo fica óbvio. Então é muito difícil você caracterizar a bolha. Agora, por que eu não estou investindo nessas empresas nesse momento? Eu não estou muito animado com essas empresas maiores da Nasdaq. Porque o CAPEX que está sendo feito nessa história, eu acho que a inteligência artificial é um negócio fantástico. Sou super animado com a inteligência artificial. Então você não compra esses players por duas razões. Uma é que uma preocupação lá, o que a Citrini Research publicou ontem no Substack, que inclusive fez as ações tech caírem lá fora, que é, cara, inteligência artificial pode dar tão certo que ela dá errado. Que é o seguinte, você vira todo mundo começa a adotar essa história, né? Nada é mais inteligente, mais rápido do que uma inteligência artificial. Várias cadeias produtivas, várias profissões são absolutamente disruptadas e, de repente, você tem 10% de desemprego. E aí, com 10, 11% de desemprego, como que você lida com essa massa de população que está completamente alijada do processo? É a tal da economia em K. Quem participa do processo sobe pra caramba, mas quem não participa, você vai criando uma massa de pessoas que ela está literalmente assim excluída do processo. Aí você vai vendo, você está fora do mercado de trabalho, não tem renda, e você vê uma galera ficando super rica, o nível de desigualdade fica tamanho que começa a ter conflito social. Aí você pressiona por uma renda básica universal, os orçamentos públicos já estão super esgarçados, você tem que pagar essa turma aqui embaixo um Bolsa Família Universal, e aí o fiscal explode e a bolsa cai. Então esse é um nível de preocupação. Outro nível é assim, quem me garante que, você está vendo que a OpenAI vai fazer um capex enorme, você vai ver que o Alphabet, Microsoft, todas as mags, né, tirando a Apple, estão fazendo um nível de investimento de dezenas, às vezes centenas de bilhões de dólares nessa história. O que a gente tem é o capex e uma promessa que a receita vem. Agora, a gente não tem nenhuma garantia de que a receita vai vir. E se no meio do caminho alguém disruptar alguém? Né? Por que os vencedores vão ser esses caras? Né? A gente não sabe. Não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu tenho uma preocupação que ela é macro, desse ponto de vista de que você vai criando uma sociedade de castas, que é quem participa do processo e quem está desempregado e não consegue emprego, que a inteligência artificial faz tudo que aquele cara tem habilidade para fazer, né? Então ele está fora. Então tem essa preocupação de que você cria dois estamentos, isso gera conflito social e pressão fiscal, e a preocupação micro, que é assim, cara, eu não faço ideia se o investimento que a NVIDIA está fazendo vai ser remunerado adequadamente ou não, porque não sei se daqui a pouco algum outro cara inventa um chip melhor, de 1 nanômetro, sei lá. Então e o mundo todo está correndo atrás, né? Então tem chance de acontecer isso em qualquer lugar do mundo. Tá todo mundo correndo exatamente. Atrás. Então o que eu faço nessa história? Eu estou comprando ouro, entendeu? Estou comprando ouro. Há muito tempo, mineradoras de ouro têm uma posição aí numa mina de ouro no Amapá. É isso que eu tenho nesse ambiente de inteligência artificial, porque eu não sei o que vai ser dessa história aí. E o ouro, inclusive, está nas memórias, né? Um dos componentes das memórias é a prata e o ouro, né? Então eu acho que esse ambiente de pressão fiscal, dúvidas de inteligência artificial, geopolítico complicado no mundo,
a saída para essa história, assim, se tudo que é software, tudo que é habilidade cognitiva, inteligência artificial vai fazer melhor, o que vai é para hard assets, né? Você vai comprar ouro, você vai comprar terra, você vai comprar essas outras coisas, né?